Boa noite a todos. Boa noite. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, de maneira que o seu metabolismo desacelere e possas o seu corpo entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazeja, bem próspera, benquista, que desde os primeiros instantes deste dia preparou o nosso encontro na noite de hoje. Todas as vezes que nos encontramos é como um acordo para uma festa. Viemos aqui para festejar a energia e a presença de Jesus Cristo de Nazaré, que conosco está, que no meio de nós vem navegar, porque onde um ou mais se reúne em seu nome, a sua energia se faz presente. E a energia de Jesus é tão poderosa, a energia de Jesus tem um alcance tamanho, que ao simples tocar desta energia com o nosso perispírito, far-se-á cair por terra todas as formas magnéticas que lá estejam instauradas, que não seja ligada aos karmas e dharmas de cada um de nós. A simples menção ao nome do Nazareno faz-se-á sumir todos os véus escuros e todos os espíritos que se subterfugiam nas trevas e na escuridão. A simples menção de Jesus Cristo nos acalma a alma, nos embala e nos acomoda. Obrigado, Jesus, por conosco estar. Obrigado, Nazareno, por ser para nós o caminho, a verdade e a vida. E Yeshua, te rendemos graças e louvores. E na tua oração, dá-se-á por abertos os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que recebo a cada um de vós nesta noite e com alegria maior na presença de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que no meio de nós está, e também de sua mãezinha, que sempre nos acode, sempre nos acolhe e sempre ao nosso lado caminha, quando chamado ou não. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo, já vamos abrir para as perguntas e questionamentos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vou ter que convocar a Miriam. É início de ano, todos estão acanhados. Alguém tem que iniciar os trabalhos. Joseph, você já explicou algumas vezes, né, sobre a gravidez, né, o que acontece quando a mãe perde o bebê, o feto, mas e quando, né, a mãe morre no parto? Quando há o desencarne, há o desfecho do karma. Se isso é uma máxima e uma verdade, já podemos tirar a negligência médica desses acontecimentos. Porque se existe algo que é sagrado, acima de tudo é a vida do corpo biológico que hospeda uma alma. E há um segredo, um único mistério, que nós espíritos, nenhum outro espírito de nenhuma outra falange, ou qualquer encarnado pode definir de fato, é a hora da morte biológica de alguém. Isso nós tratamos como um mistério do ser encarnado para com Deus. Então a hora do desfecho carnal é uma hora propícia, marcada entre o Espírito e uma comunhão com o Criador. Então ela é sagrada e é um mistério. Então não existe fechar de olhos se Deus não quiser. Até o suicida consciente, isso é ciência e estudo da contemporaneidade, que a cada
suicídio bem-sucedido, houve 20 tentativas anteriores. Ninguém consegue ceifar a sua vida de imediato. Ela tenta, e todas as vezes que ela não tem sucesso em tirar a sua vida, é porque Deus diz: não, você não, ainda não. E volta para a vida e tenta se reequilibrar-se no campo psicológico e espiritual, corpóreo, para que possas conseguir reverter estes quadros e parar de tentar contra a sua vida. Até o suicida mais enfático tem muita dificuldade em tirar a sua vida, porque a vida é um mister entre o ser, espírito e o Criador. Então, se a vida é um mistério de Deus, e quando a vida ceifa o suspiro do biológico, é porque era para ser. Estava definido, pré-definido, ou por escolha, diretrizes do Pai. Por si só, a mãe, quando ao dar à luz, ceifa a vida dando à luz, ela está cumprindo o karma dela. Ela fez a missão dela. São mulheres que, missionárias. Há muitas mulheres que nascem, homens também, que nascem para provas e expiações, para missão e para missões e provas e expiações. A grande maioria dos encarnados são probatórios e expiatórios. Nós nascemos realmente para passarmos dificuldades. Alguns já espíritos um pouco mais conscientes e racionais, eles colocam entre as provas e expiações árduas de estar vivo algumas missões. Então são espíritos em encarnações probatórias e missionárias. E existem espíritos nobres que reencarnam apenas em forma missionária. Irá sofrer as consequências do mundo? Sim, mas porém não terá enlaces com karmas. Sofrerá essas consequências naturais de estar imbusto em um corpo, mas ali nele tem a ideia perfeita de que ele tem uma missão para cumprir. Então, são aqueles que pela Igreja Católica se calunizaram como santos da Igreja Católica, eram espíritos missionários que vieram ao mundo com missões. Mas, mesmo sendo um espírito missionário, você não está alheio dos acertos e dos erros. Estar imbusto na carne é estar propenso às leis da matéria. Então, normalmente, muitos missionários se perdem. Nesta conjecção, o espírito mais lúcido e consciente pode encontrar nas suas faltas de vidas passadas uma forma de repará-las, trazendo à luz a um espírito que talvez no convívio íntimo não teria ela condições alguma de ser mãe, mas ela precisava dar à luz aquele espírito para tolir uma falta oriunda da vida passada. E ao dar à luz, ela sabe que está dando à luz a um grande algoz de alma dela. E que se colocar no primeiro instante os dois espíritos numa mesma vida biológica, ali haverá de primeiro a síndrome pós-parto. E desencadeará uma relação odiosa, rancorosa por toda a vida, ao qual o laço materno não será suficiente para unir as almas. Então, nessa conjecção, nessa conjectura, esse espírito de mulher vem com as provas e expiações, pois passarás pela dor do aprendizado, e ao nascer trarás em seu ventre o maior de seus maiores desafetos. E pede ao Pai: permita, Senhor, que eu traga a ele a vida, mas permita também, Senhor, que eu não comungue da vida dele em paralelo no campo biológico, pois sei que não conseguireis. E Deus então ordena a ela que seja a missão dela, e de cumprir a tua jornada até o momento da gravidez, e ao momento do nascimento será equilizado e terá pago a dívida faltosa com esse espírito, e você parte para a pátria espiritual e o assiste como um anjo da guarda na jornada biológica. São espíritos muito avessos entre o sentimento de amor e ódio, que é o mesmo sentimento que mexe no mesmo campo vibracional, tanto do córtex neural quanto do perispiritual. São espíritos que se amam e se odeiam da mesma intensidade, e que ao fato de estarem juntos, unidos biologicamente, seria uma tragédia. Então há essas separações.
por nascimento, mas sempre levando em consideração: a morte não é punição, a morte não é algo nefasto que vós, irmãos encarnados, deveis levar para o campo racional. A morte é merecimento. Desposar-se do corpo é ganhar a vida. É um pouco o avesso do que a cultura, do que as religiões pregaram por tanto tempo. Mas o Espiritismo vem pouco a pouco mostrando a vocês que a morte do corpo biológico é a vida, que continua para a eternidade. É um capítulo de um grande livro chamado Tua Alma, e que cada capítulo é uma jornada que adentras no berço e sais no túmulo. Levando a vida com essa conotação, tudo tem menos peso. O fardo, ele é mais leve, mais fácil de entender. Então, neste caso específico, é um espírito de mulher que nasceu com provas e expiações e com a missão de dar à luz a um grande algoz. São notáveis e muito festejados os espíritos de mulheres abnegadas que tomam essa conotação. Porque para elas aceitarem esta missão, elas aceitam em espírito, não aceitam na jornada. Isso é aceito no contrato que travas o espírito com o plano reencarnatório. Então já é um espírito com uma clareza muito grande, capaz de realmente dar a vida para o inimigo. Aprendeu de fato dar a outra face. Ela doa a própria vida biológica para mostrar ao espírito que vai ganhar a vida o que ela foi capaz de fazer por ele. Mas a missão não termina, ela vem para o plano espiritual e o assiste em toda a jornada dele, para que quando ele desencarnar, ele tenha por ela uma gratidão de vida última, antes de desvendar o passado e contrapor o ódio. Consegue entender? É assim que funciona. Sim, vamos ali, depois eu... Não, mas é só continuar o que você está falando. Ela fez isso, mas o espírito que veio, esses que vêm também, eles têm que passar por isso? Para viver sozinho, sem mãe? Sim. Certamente. Porque se o espírito não tivesse que passar por esta prova e expiação, porque você nascer sem mãe, com a mãe desfalecida, sendo você talvez a vítima, a origem da morte de sua mãe, de sua genitora, terás uma batalha a travar na sua psique, desde o nascimento até o teu túmulo, e é para realmente dar valor. Não é punição, é para dar valor. E ninguém, repito, não há acaso e não há um Deus punitivo. Devemos sempre entender isso. Não existem inocentes, não existem vítimas perante a lei do Pai. Deus, ele é tão perfeito, os seus desígnios são tão majestosos, vamos procurar uma palavra, límpido. Todos os desígnios do Pai, para cada um de vós, eles são límpidos, cristalinos, como aquela água límpida que você vê ao fundo, indifere da profundidade. Esses são os desígnios do Pai. É que nós temos a mania de deixar tudo turvo, de misturar o barro do fundo do rio com a água corrente e deixar viscoso, escuro, com as nossas próprias inconformidades que contrapõem a nossa falta de fé. Porque se em todos os momentos de nossa jornada, seja na dor aguda, pararmos e respirarmos e falarmos: Pai, nada vejo, porque você está nas diretrizes, mas o meu amor por Ti é tamanho, a minha fé por Ti é tão inabalável, que eu creio que se eu sofro é porque Tu tens propósitos maiores para mim, na edificação do meu espírito que é eterno, e não na edificação consciencial ou psicológica dessa vida, que é apenas um suspiro perante a eternidade de minha alma. Então, esta relação de cada qual para com o nosso Pai faz a nossa vida ser leve, mesmo que tudo pareça ruim. Vamos ser capazes de olhar o rio, ver o barro baixar e ver a água cristalina. E vamos perceber que aquela água que passou, ela vai rodar o mundo inteiro,
E ela vai passar novamente em todos os lugares. Pode demorar milênios, mas toda a água volta para o curso primeiro. Seja pela chuva, seja pelas marés, seja... a água passa sempre. E quando percebemos isso, vamos perceber que somos poeiras. A vida biológica é uma poeira passageira, tão pequena. Vemos tantos encarnados darem valor na vida biológica de 60, de 80, de 90 anos, esquecendo que 80, 90 anos do corpo é um piscar de olhos no plano espiritual. Para chegarmos em 2025, cada um de vós que aqui estás mergulhado neste planeta, no mínimo, já reencarnaram acima das casas das milhares de vidas. Ou neste planeta, ou em outros planetas. A bagagem vivencial e espiritual que cada um traz, ela é tão impressionante. Se vocês soubessem que como cada alma que vocês as têm, prisionadas, a alma de vocês são prisioneiras desse corpo. Este corpo é uma prisão para a vossa alma, uma prisão necessária. Por que nós prendemos os malfeitores nas leis do homem? Para fazê-lo refletir sobre os malfeitos dele, para que quando ele ganhar a liberdade, ele possa ser diferente? Não é essa a ideia do cárcere? Pegamos os malfeitores, encarceramos, e lá deixamos o tempo para que a capacidade de refletir sobre os seus atos impere e ele mude através do tempo. O que são vós, irmãos encarnados, do que prisioneiros deste corpo, em busca de refletir sobre os seus atos, para que quando ganhardes a liberdade, seja como o prisioneiro que ganhou a sua alforria e voltou para a vida eterna, melhor ou não, vai depender do tempo que ficou preso do que lá fez. Pergunta de Kardec aos espíritos na codificação do Pentateuco: o que é o sentimento do espírito quando vai nascer, quando vai ganhar a luz? E o espírito diz: assemelha-se quando um malfeitor é preso e condenado à prisão perpétua. E Kardec questiona: ora, como? Se quando nascem os nossos filhos, nós só queremos festas e somos alegres e felizes, como pode o espírito que está ganhando a vida neste momento de felicidade de uma família sentir o peso de um prisioneiro? Se este é o peso do prisioneiro, o que seria então o sentimento do espírito quando fecha os olhos e dá o último suspiro? Que os espíritos de verdade dizem: é o prisioneiro que estava aprisionado para uma vida eterna, ganhou o indulto real. Tinha pego prisão perpétua, mas ganhou o indulto real e ele foi solto. E ao adentrar, depois de muitos anos numa prisão, o sentimento da liberdade é o sentimento que o espírito prisioneiro de um corpo o sente quando fecha os seus olhos. Então, meus irmãos, aproveite esse cárcere que viveis, pois eles são e é muito importante. Aproveite para refletir sobre os atos, para aproveitar a vida, para cantar, para dançar, para se divertir, para conhecer, para aprender, para degustar, para viver. Pois a sua vida biológica é um piscar de cílios na eternidade da sua vida espiritual. Aproveitai a oportunidade, pois ela é única. Vamos lá, aí voltamos para cá. Tudo que essa irmã passa é fruto da vida passada. A vida passada, quando vivida há pouco tempo, vou tentar dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do próprio Douglas. O Douglas, na vida última, desencarnou em 1974.
e reencarnou em 1981. O plano espiritual dele foi basicamente, desencarnou em 74, foi para o umbral, voltou, falou, você quer ir nesta vida aqui? Ele falou, tem opção, tem, volta para o umbral. Entre um umbral maior e um umbral menor, ele escolheu o umbral maior, e aqui ele está. Então, esse curto tempo, espaço de tempo, no plano espiritual, faz com que, com essa nova roupagem, toda a personalidade da vida última se sobremonte com facilidade. Os traumas e as conquistas da vida última. Os erros e os acertos da vida última, ele é muito presente, impregnado na vida presente. Quando há o desencarne e passa-se um tempo mais alongado no plano espiritual, você se familiariza mais com quem você realmente é, observando não apenas a vida última, mas todas as outras centenas e milhares de vidas passadas, alimentando-se das suas próprias reminiscências, das suas próprias lembranças, fazendo com que você engrandeça cognitivamente como espírito, e ao adentrar num novo corpo, os traumas da vida última são pequeninos, porque se alongou em tempo e espaço maior para que conseguisse a tua consciência espiritual aflorar e despertar, acordar. Ganhando um novo corpo, terás pouca relevância à vida última. Mas quando essa vida última ela foi muito traumática e não foi como deveria ser, e ganhas o espírito a oportunidade de desencarnar e já reencarnar, muitas das impressões que trazemos dessa vida última sobremonta sobre esta. Isso desencadeia o pânico, porque o pânico é a certeza de que vai acontecer, mesmo contraditório todas as hipóteses humanas possíveis de ser, porque a certeza não está nesta, está na vida passada. Chamamos de dualidade, bipolaridade, é o sobremonte da vida passada sobre esta, e passamos a maquinar certas situações que deveras não aconteceram, mas que para nós, no nosso íntimo, é tão real, é tão bruto ainda esses sentimentos. Então neste caso específico, se trata de uma irmã que ficou muito pouco tempo no plano espiritual, e ao ganhar essa jornada, ela já trouxe os traumas daquela vida sobremontados com os traumas desta vida. Então, se você parar e perceber numa conversa lógica e lúdica com ela, perceberás muitas impressões do que foge à realidade, que não são tangentes com o racional do encarnado, do dia a dia. Mistura tempo e espaço, mistura ideias com fantasias, porque ela não consegue deixar o cerne dela consciencial preso nesta vida corpórea. Isso sobremonta a outra. Isso é um fato. Não há como mudar este quadro que é biológico e espiritual. Mas todos que amamos, e quando amamos e queremos fazer o bem, nós podemos fazer. Porque quando oferecemos uma oração, o simples fato de me perguntar já denota o teu coração um sofrimento pela dor alheia. É um sentimento de compaixão. Esse sentimento teu, ao posto ao pé, ao altar de Deus, pedindo para que ela receba o sustento necessário para a alma e para a consciência, a tua oração já se fará ouvida e atendida. Porém, não serás um milagre, mas será sim uma oração que a abraçará ela nos momentos de maior confusão entre vida passada e vida presente, fazendo com que ela receba este bálsamo reconfortador de tua prece, para que no momento de loucura e lucidez, ela possa ficar mais na lucidez. Quando ficar mais esse espírito na lucidez do presente, apaga-se o passado. Em verdade, eu vos digo, nos próximos 8 anos não temos muitas notícias que tangem uma melhora, mas nenhum sofrimento e nenhuma transmutação como essa é permitida a longo prazo. O espírito carnal amadurece, a dor que ela expia será cicatrizada com as próprias expiações, e ela, cumprindo-se certamente o que veio fazer como provas e expiações, em 8 anos este quadro se desfecha e ela continua a jornada. Mas, se tiver oração ou quem ora por ela, por amor verdadeiro, esses 8 anos são rápidos. Se ninguém ora por vós, 8 anos são longos. Mais uma curiosidade, a gente fala muito a diferença de
tempo nosso como espiritual. Em proporção de um ano nosso, quantos anos é do lado de cá? 1 ano do lado de cá. Mas por que essa diferença quando a gente fala que lá é muito diferente o tempo? Porque aqui a gente não dorme. Não tem necessidade de deitar para repousar. Então nós não contamos o dia. Nós contamos o calendário. Se estamos no Brasil e o calendário que esta pátria adota é o calendário grego-romano, 1 ano para vocês é 1 ano para nós. Agora, se voltarmos no calendário egípcio, se voltarmos no calendário hebraico, por que no Antigo Testamento os seres duravam 800 anos, 900 anos? Vocês sabem por quê? Sempre tive essa curiosidade. Alguém vive Porque 150 anos. contava-se o ano por estação do ano. Então o ano era 4. Aí quando tinha uma tempestade, mudou o ano também. Mudou o ano. É uma questão de escrituras, manuscritos. Então a pessoa, as pessoas, éramos nós, espíritos naquele tempo remoto. Nós tínhamos a tecnologia que tinha. Então para nós 1 ano era a mudança da estação. Então, em 1 ano hoje no calendário grego-romano, eram 4. Só que se no meio da estação de calor houvesse um friozinho, mudou o ano. Então, vivia-se 800 anos fácil. Correto? E se você mergulhar no Antigo Testamento e for lá buscando as idades, você verá que os primeiros que denotam têm 1500, 1800, 2000 anos. Aí depois vem trazendo até 600 anos. Porque já foi começando a aparecer a análise dos astros, a perceber não pelo clima, mas sim pelo Sol e a Lua. Aí fomos começando a criar o calendário, que hoje é o calendário mais usado nesta Terra, mas não é o único. O ano chinês é completamente diferente do ano judaico, que é completamente diferente do ano católico. Então temos ainda hoje vários calendários. Se eu perguntar para o chinês que ano é, certamente não é 25. Ou é por causa da globalização, e da grande maioria dos países aceitaram o calendário católico romano porventura, então temos o ano 2025 para todos. Mas dentro das culturas, cada um tem o seu calendário. O tempo é o mesmo. As 24 horas do seu dia é a mesma nossa. O que nos difere é o seguinte, eu falei ontem no encontro com vocês, vocês querem vir trabalhar 3 horas da manhã, você pode ter certeza que vai estar assim de espírito aqui. Porque nós não precisamos dormir. É perda de tempo. Nós vamos trabalhar. É tão interessante porque durante 24 horas nós conseguimos trabalhar no mundo inteiro. Se formos acompanhando as 8 horas da noite aqui, daqui a pouco é 8 horas da noite em algum outro lugar. Ao acabar aqui vai ser 8 horas da noite em algum outro país. E para tempo e espaço, o espírito não há. Não precisamos entrar nos aeroportos e pegar um avião. Nós vamos. Somos levados em questão de velocidade da luz. Então nós vamos. Nós repetimos esse estudo durante toda a noite, em vários campos, em várias línguas, em vários... Ok? Já chegamos ali. 1000 anos nosso é como se fosse um dia para Deus. Então... Não podemos mensurar sobre isso, porque eu não vejo Deus calculando o tempo e o espaço. Não temos como falar a você. Porque Deus, dentro do seu amor tão infinito, Ele criou o tempo para nos dar tempo de melhorarmos. O tempo só existe porque somos imperfeitos. Porque quando formos perfeitos, por que teremos a necessidade do tempo? Já somos como Ele. Então o tempo só foi criado porque somos imperfeitos. Então eu não vejo um tempo para Deus. Ele só criou o tempo porque nós não conseguimos atingir rapidamente a perfeição. E aí nós precisamos de mais tempo. Casas Bahia mesmo. Sim. Sempre, né? A gente é um mundo de provas e expiações. Quando a gente encarna, tem quantidade de provas e expiações? Ou tem um tempo que a gente fala, nossa, que legal, dá para respirar 6 meses? Não, sempre prova e expiação.
Ou não dá para dar uma... Todos escutaram a pergunta dela? Eu vou tentar refazer a pergunta dela. Se segunda prova e expiação eu e continuará o sendo pelo milênio, todos os encarnados nascem para serem provados e expiados com missão ou apenas missionários, ok? Chico Xavier foi missionário. Quando ele era criança, a madrasta tocava ele com o carro, machucava, batia, castigava, e ele era missionário. Qual a necessidade disso? A maldade do próprio homem. Não, queria saber se tem Porque quantidade. eu ia fazer essa É a maldade do próprio homem. Imaginem você, somos uma falange de espíritos maus. Todos nós estamos numa reunião de falange de espíritos maus. Olha, irá reencarnar um espírito missionário daqui a 1 ano. Quem será? Será esse espírito aqui, que virá e será chamado de Chico. Estamos numa reunião das trevas, ok? Somos espíritos trevosos, estamos aqui. Mas será que ele vai conseguir? Aí um lá no fundo grita: se depender de mim, não. Porque missionário não tem vez. Pode deixar. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá para Uberaba, vamos para Minas, e vamos esperar o nascimento dele, e vamos hospedar a casa dele. Uma reunião das trevas decide, porque sabe que vai reencarnar o missionário, que terá uma missão muito importante. Quando ele nasce, ele já nasce assistido por todos nós. Porque o mal, ele só vai ter vitória se ele conseguir derrubar os missionários. Porque o mal não tem como derrubar Deus. Porque o mal é feito do próprio Deus. Então o mal nunca vai ganhar da luz, porque a luz mora nele. Quanto mais o mal teimar e acreditar que ele pode ser contra a luz, mais a luz que mora nele vai o incomodar. E ele vai querer apagar a sua luz, apagando a luz dos outros. O mal se felicita não quando ele enverga a sua luz, mas quando ele apaga a luz do outro. Então todos os espíritos que nascem com missões, eles são assistidos de perto por trevas. E as trevas, elas vão agir não no missionário direto, porque o missionário, ele recebe tanta proteção na primeira, segunda infância, que nenhum espírito trevoso vai pegá-lo. Mas ele vai agir nos pares, fazendo da vida do missionário uma verdadeira provação, mesmo se o missionário precisar ser provado. É aquilo que digo: não adianta a sua alma ser luz e reencarnar. Reencarnou, você está sobre as leis da matéria. E as leis da matéria, o mal não vai atacar você, porque você é de luz excélsias. Você já se purificou, mas ele vai atacar o seu entorno, ao ponto que muitos mesmos conseguem se apagar perante ao ataque do mal que se impera na sua família, no próprio reduto familiar. Então o mal, ele age. Nós muitas vezes passamos por situações que não precisaríamos passar, mas passamos porque o mal existe. E o mal existe porque nós escolhemos, de certa feita, sermos maus. E a vida, e a pós-vida, e pós-vida, faz com que nós descobrimos que o mal não nos prospera. E nós, mesmo os maus que somos, podemos nos tornar bons. Para isso serve a reencarnação. Então, não há uma máxima: você aceitou nascer, aceita nascer. Tem seus karmas, tem seus dharmas, tem suas provas e expiações, e tem o momento de respirar. Mas você está assistido pelos bons e pelos maus. Você tem que enfrentar. Saber disso faz com que você possa se situar quando a palavra do outro é uma palavra boa, realmente boa, para quando é do mal. Porque muitas das discórdias que acontecem é quando um espírito mau está assistindo uma comunidade. Vamos dar um exemplo. Estamos nós três conversando sobre qualquer assunto, nos divertindo. Aí vem um espírito mau e sussurra no ouvido de algum uma palavra que vai fazer mal a mim. E a pessoa fala. E você se sente mal pela fala da pessoa. E você ama a pessoa e está brava com a pessoa. Porque o mal sussurrou, essa captou e transmitiu. O mal, ele faz estragos em rodas de amizade. Coloca um contra o outro. Porque quando colocamos um contra o outro, o mal prospera. Ele apaga a nossa luz.
Então, por que o perdão? Se você me falou uma coisa que me doeu, e eu tenho essa lição que passo a vocês, eu falo, eu conheço ela há tanto tempo, ela nunca falou isso. Espera aí, será que não tem nenhum espírito tentando atrapalhar a nossa amizade? Senhor, se houver o mal aqui, o afasta. Ela vai ser afastada, o mal será afastado, e ela perceberá o que falou e poderá pedir desculpas, se o coração dela for nobre. Então não há desavença. Agora o que acontece é quando eu recebo o mal, aí eu já devolvo. Me deu uma pedrada, toma de volta. Enquanto ainda agirmos como olho por olho, dente por dente, não conseguiremos dominar a nós mesmos, que só o mal que fica pernicioso. Sermão da montanha de Jesus. O mal é como seta, que voa ao meio-dia e também voa à meia-noite. O mal não tem hora, ele voa nos dois períodos, de dia e de noite. O mal é pernicioso, ele nos enlaça como um passarinho faz o seu ninho. Você já viu um ninho de passarinho? Uma palhinha, um entre o outro. Ele nos enlaça, ele nos enche de encantos para ficarmos enlaçados com ele, para que, quando cairmos, vamos ser um ninho inteiro, e os ovos que estiverem lá vão se quebrar. Jesus já advertiu: Senhor, nos livra deste mal e nos deixai atentos, para que não sejamos enredados. Mas ele também diz: felizes aqueles que na sua dor encontram a sombra do onipotente, do onipresente e do onisciente. Quando estiverem tormentas, repousa-se na sombra de Deus. O que é repousar na sombra de Deus? Para, o que está fazendo, tranca-se no seu quarto e conversa com Deus. Fala: Deus, está pesado, tu não sabe quanto, tem como aliviar? Não importa a frase ou a palavra que tu usas, importa o que sai do teu coração. Conversa com Deus da forma que você bem quiser, não precisa ter palavras eloquentes, nem fonéticas, nem poéticas, apenas solte o que está no seu coração, e tudo dá certo, porque Deus nos repousa em tua sombra. Okay? Agora eu vou voltar à sua pergunta. Perguntava ela se todos os espíritos que nascem como provas e expiações vieram para sofrer todos os dias. Às vezes tem tipo assim, quando você fala que a personalidade da gente, a gente tem 4 erros de caráter que a gente vem para tentar corrigir. Às vezes tem umas 4 tragédias, aconteceu, a gente tem Ela pergunta também se nós viemos para pagar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já disse isso em outros estudos e tornaria a repetir. Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, e quando nós estamos no plano espiritual, lúcidos e racionais, nós ficamos assim, ó. Já estamos há 2025 anos do nascimento de Jesus e eu não prosperei. Oh Pai, tenha misericórdia de mim. Foram 25 vidas, 20 vidas, 10 vidas, e eu as perdi com tanta facilidade. Você fica murcho. Quando nós reconhecemos que erramos, nós ficamos tristes. De fato, assim é na vida. Quem aqui se felicita quando percebe que errou? O sentimento de perceber que erramos nos traz dor. E ficamos tristes. Aí Deus fala: não, meu filho, não se preocupe. Eu vejo você 2025 anos depois do nascimento do meu filho mais nobre e consigo olhar a sua melhora. Aí você fala: sério? Aonde você vê isso de mim? E Deus fala: não, temos. Porém, temos várias feridas na sua alma, várias inclinações, frutos de consequências dos seus erros. Mas vamos voltar à vida. Você tem certeza, Deus? E Deus fala: tenho. Mas vamos parcelar. Aqui é Casas Bahia agora. Vamos pegar aqui essas 150 inclinações que você tem aqui, só nesses últimos 1000 anos. Vamos pegar 3. Ai, Pai,
como você é bom, mas será que eu consigo? Eu tenho fé, filho, que você vai conseguir. São 3, afinal, dentre 150, 3. Aí você fica todo feliz, eufórico. Porque a prestação era 100, você só vai pagar 3 reais. 3 reais. Aí você vem com 3 inclinações. Nenhum espírito consegue uma vida corpórea com mais de 3 ou 4 inclinações. Você vai bater lá no bezerro, vai ficar internado. Não suporta. Nós não temos a carga cognitiva e emocional para suportar todos os nossos erros de uma só vez. Nós resgatamos de 3 a 4 faltas das vidas passadas apenas. Por isso que quando Jesus diz, é preciso nascer muitas vezes, é muitas, de fato. Até ninguém sairá ou ascenderá até pagar o último ceitil. São 150. Vamos pagar 3 a cada vida. Só aqui já nos traz 50 vidas. Se cada vida dessa delongar-se 100 anos, já estamos falando de 5.000 anos, para resgatarmos 150 faltas. Por isso tem pessoas que nascem e morrem jovens. Mais rápido, pagam as suas faltas. Você olha teu extrato, fala 5.000 vidas, 5.000 anos pela frente. Você pode reduzir. Nasce 10 vidas até 10 anos, e você reduz isso muito. Mas tem como abater as 3 faltas e continuar? Por isso que as pessoas acham que esses senhores bondosos, assim, que bateu, mas quis ficar cuidando da família. Normalmente, quem consegue resgatar as 3 faltas em vida morre. Sim, é uma lógica matemática. Se eu falo que a matemática é essa, vocês conhecem aquele ditado, o vaso ruim não quebra? O espírito que se torna manso e pacífico e cumpre as 3 missões dele, 3 ou 4, ele vai embora. E eu falo, eu sou generoso. Tem espíritos que nascem com uma só, e não dão conta. 3 é a média. Tem espíritos que nascem com uma única função e não conseguem. Não conseguem. Quer um exemplo? O ganancioso. Ele às vezes nasce só com a ganância. Ele nasce pobre, morre pobre e ganancioso. Não consegue. É uma combinação. Então, a média boa, seria uma média boa, são 3, se você resolver as 3, liquidar as 3, ou pelo menos atenuar. Porque são 3 faltas graves. Mas você não vem só com as faltas graves, você vem com as faltas médias, as faltas menores. Ok? Então você vem. Nessa conjectura, se você cumpriu a tua missão, você cumpriu. Você veio para cumprir a tua missão com 80, a prova e expiação, não a missão. Você veio com 80 anos de carga biológica, de vida biológica, de energia da sua bateria biológica, para durar 80 anos para cumprir 3 missões. 3 provas e expiações árduas. Se você as fez com 30, você morre. Se você as fez com 40... Onde vai o fluido vital do corpo que estava para 80? Volta para o universo. O fluido de vida, ele é do universo. Então, mas Deus tira assim rapidinho? Não é ou rapidinho. você tem que passar por uma doença? Eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Vou dar um exemplo. Então, normalmente, quando o espírito se depura e cumpre a missão dele antes do prazo, provas e expiações antes do limite determinado, ele desencarna. Por isso que fala, nossa, os bons morrem logo. Os bons, de fato, que cumpriram a sua tarefa, eles vão embora. Parte para a pátria espiritual. Porque há uma máxima. Se eu estou aqui, estou sobre a energia da matéria, eu cumpri a minha missão. Se eu ficar mais 40 anos, será que eu vou... Não vou errar, não? Então, sim. Aí vamos lá. Agora vamos para a prática. Vou dar o exemplo do Douglas. O Douglas está datado para sua bateria para 88, para 89 anos. Se ele fizer dieta agora. Se ele continuar comendo, não, reduz. Suicídio inconsciente. Mas está nessa faixa. Vamos supor,
supondo que isso fosse a vida dele apenas provas e expiações. Não fosse missão, prova e expiação, só provas e expiações. E ali com 50, 55 anos, ele tivesse conseguido as 3 inclinações dele. Está tudo ok. Quando ele adormecer, ele é levado para a cidade ao qual ele veio, oriundo. A cidade espiritual da onde ele foi resgatado e ganhou essa vida. Chegando lá, ele é sentado numa sala, vem os bons espíritos, vem a trombeta, uma festa. Olha, Douglas, parabéns. Você tinha 88, com 55 você conseguiu. Você quer arriscar ou você quer vir embora? É uma escolha. Aí ele vai falar assim, mas agora que eu estou com 55 anos, está tudo mais calmo, sereno, o estresse não me matou. Nenhum funcionário matou ele, olha que coisa. Ele não matou nenhum funcionário. Então, agora não. Não, eu tenho 88 anos, eu vou ficar. Certo? Aí você errar pra frente. Você soma teu karma. Do outro pra outro. Porque você não vai ficar na vida para nada. Você não vai ficar na vida para passeio. Então, nesse momento, você termina ou você continua? Se ele falar, não, as coisas materiais estão encaixando, agora que eu estou com a minha vida, e as coisas materiais te aprisionam, aí ele falar, bom, é teu direito, você nasceu para 88 ou 80 anos, é teu direito, mas você não pode ficar aí a passeio. Pega daqui dos 150 e escolhe mais 3. Quer ou não? Exato. Então os bons morrem logo. Quando for probatório e expiatório. Quando for missionário no meio, não tem como. O Douglas não poderia desencarnar com 55, porque ele tem que acompanhar vocês. Ele vai ter que estar aqui nessa casa para receber aqueles que já se foram? Exato. Ele vai ter que passar o bastão de presidente desta casa no futuro para a Amélia. Olha aqui. Vai ficar lá, aí ela volta, ela nasce, ela vem aqui na casa, ela cresce, adolescente, madura. Aí o Douglas lá com 88, 90, já gagá, ele passa para ela. Porque ela foi a primeira presidente, então ele recebeu dela e ele passa para ela. Então não vai ser fácil para ele. Ele vai ter que continuar aí e tentar não matar ninguém na vida. É o karma dele. Okay? Sim. Mas voltando, você já vem com 3, 4, não mais. Ninguém suporta. Mas durante a vida, por seus atos, você pode liquidar e conseguir mais, liquidar e voltar. Por isso que há tantas pessoas que desencarnam. Então, voltando, o Douglas tinha bateria biológica para 88 anos. Ao desencarnar, essa bateria é da matéria. Ela está presente no corpo biológico, não é espiritual. Ela é dada nos nossos cromossomas, na formação da concepção do feto. É ali que é inserida essa energia vital do magnetismo da Terra. Quando você desencarna e tem bateria ainda muita, você devolve para a mãe natureza em decomposição do seu corpo. Seja pela cremação, seja pela decomposição, essa energia vital ela volta a ser vital para o universo, que vai dar origem a outros corpos, seja ele do reino animal ou seja ele do reino animal. Porque o corpo, o que é carne, o que é espírito, é espírito. A energia que dá vida à carne é carne. A energia que dá vida ao espírito é a chama de Deus. E nós resiste. Então, a minha avó, ela faleceu em 95, ela foi para o hospital em 94, ela não tinha nenhum problema de saúde. E deu uma parada respiratória lá, e aí foi. E aí eu fiquei 2 meses com ela no hospital, e era do quarto para UTI, da UTI para o quarto, tudo né, incubado, tudo. E aí eu liguei para uma senhora, que foi onde eu comecei no primeiro centro que eu trabalhei, e eu falei para ela, gente, para que o sofrimento assim? A pele dela foi rasgando, vazava água assim, molhava tudo ela, a gente tinha que ficar o dia inteiro com gás assim, enfaixando, passando creminho, porque molhava ela inteira e ia rasgando. E aí foi onde a mulher falou que ela estava queimando o resto do fluido vital dela. Não isso. Porque seria um sofrimento desnecessário. Porque o fluido vital dela
você faz uma decomposição. Por que os vermes comem a carne? Em busca de fluido, de energia que lá eles têm. Simples. Por que animais vorazes que comem carne humana de decomposição? Porque tem fluido. Então, por que algumas crenças religiosas fazem matanças de animais em oferenda para espíritos? Porque tem fluido. Então, não foi de fato isso, foi de fato karma. Ela precisava desencarnar em decomposição para resgatar na lista de faltas que ela precisava. Karma, não tem muito sentido, senão muitos iriam decompor em vida. Não é uma máxima, são casos muito Mas ela não raros. tinha essa consciência, ela estava, né? O espírito fica prisioneiro do corpo até o rompimento dos laços. Isso é a hora da partida, é mistério de Deus. Não existe uma sabedoria que não é de Deus que defina a hora de cada um. Okay? Só ficou explicado. Vamos falar da pausa. Ela está ali, eu não falei, deixei por último. Vide e olhai a sua própria existência. Buscai uma reflexão da sua data presente, da sua idade presente para toda a sua jornada. Ao fazer a reminiscência de tua vida, desde as suas lembranças mais remotas até a presente data, você terá traços que definem o teu psicológico. Se o teu psicológico ele está muito transtornado hoje, ao fazer a reminiscência, só virá as lembranças de atrito. Se você está feliz hoje, não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, se você buscar a reminiscência, você só encontrará os momentos felizes. A busca de nossa consciência, ela está ligada ao estado presente, correto? Se você brigou com seu pai hoje e for lembrar da sua vida, você só vai lembrar de briga com seu pai. Se você abraçou e beijou seu pai hoje e não brigou com ele, se você olhar, você vai ver que em determinado momento da sua vida, você fez esse ato. Então, quando fazemos isso nuamente, longe das interferências do nosso estado emocional presente, nós vamos ver que tivemos estágio. Nós temos descanso. Ninguém veio aqui para viver no sol escaldante. Deus é tão generoso, mas é tão generoso, que Ele sabia que precisava dar a luz, mas que nenhuma alma encarnada conseguiria resistir 24 horas de luz. Então Ele deu a lua. Mas a lua não poderia ser luminosa, porque senão ela seria um sol, mas ela precisava clarear a escuridão e trazer a brisa. Então Deus ordenou que a lua roubasse do sol o seu brilho e continuasse iluminando nós. Então Deus é perfeito em tudo. Se não tivéssemos descanso, seríamos torrados. Se não tivesse lua, seríamos fritos pela luz do sol. Então, se Deus pensou no princípio de fazer um celeste sol e um satélite lua para nos dar calor e frescor, como que Ele não pensou quando nos criou? Jamais Ele nos daria apenas o purgatório, senão uma ideia de céu após o purgatório. Nós temos descanso, só que olharmos o descanso que nós tivemos com uma mente presente, só vamos trazer o que nos aconteceu. Dentro da ira, quem consegue lembrar o bem que recebeu de alguém? Entende disso? Dentro da bondade, quem consegue lembrar o mal que recebeu? Tu és o que você fez no estado presente. O passado já foi, ele é apenas lembrança. O que te define é o presente. Se achas que no presente não teve repouso, é porque no presente não está descansando. Agora, se descansar, a serenar-se, verás que tem passado. E tiveram momentos bons, felizes. E são nos momentos felizes que nós identificamos a pausa. Nem só de sol, nem só de lua, nem só de tempestade, maré revolta, nem só de mansidão.
Porque se vivermos na maré revolta, viveremos sempre em confronto para reformar o barco, para o barco não afundar. Se vivermos de marés serenas e tranquilas, vamos ficar preguiçosos. Está tranquilo, não preciso remar. Tumulto e pacificação, tumulto e pacificação. Provas e expiações. Um intervalozinho. Vamos aqui, vamos ali, vamos aqui. Eu acho umas Aqui 10 também. perguntas na minha mente, mas eu vou fazer uma só. Porque já foi passando o assunto, foi mudando. Por exemplo, sobre os tipos de reencarnação. O tipo de reencarnação, quando, por exemplo, eu vou solo, que é o meu, existe uma ligação dessas pessoas que vêm na sua família? Que não pode ter sido escolhido tão aleatório assim, né? Existe. Sempre existe. Só que assim, vamos trazer isso para o lúdico. Nós vivemos há milhares de anos. São milênios de anos que nós reencarnamos. Se nós tivermos essa consciência mais abrangente, nós vamos perceber que 38 bilhões de espíritos é muito pouco. Porque se cada vida que nós temos, nós nos cruzamos, nos conhecemos e nos reencontramos com 2, 3, 4 mil, ou pessoas que são mais influentes, se encontram com mais de 100 mil pessoas numa jornada, vai fazendo com que, no final das contas, ao longo de todos esses milênios, todas as almas já se encontraram em determinado momento do tempo e espaço. Conseguiram entender isso? Então, se colocarmos os 38 bilhões de espíritos da Terra e cruzarmos a árvore existencial de todos eles, nós vamos perceber que todos já se cruzaram em determinados momentos. O que isso nos traz é que com determinados espíritos não houve perdão, então ali houve uma ruptura. Com determinados espíritos houve amor, ali houve uma união. Então, quando olhamos os 38 bilhões de espíritos, vamos separá-los em grupos menores, e vamos chegar à conclusão de que existe um grande grupo de afins e um grande grupo de repelentes. Se encarnarmos só os espíritos afins, não teríamos propósito, evoluímos um grupo em detrimento de outro. Então, mistura-se e cruza-se esses grupos de maneira tal que eles se encontrem pelo caminho. Quando um espírito solo ele vem ao corpo, significa que em determinado do grupo que ele está, a sua família mais próxima não está encarnada, mas ela precisa de uma vida nova. Então é buscado no horizonte do passado a família mais longínqua, aquela que tem os laços familiares num passado muito remoto, que não vem a perturbar essa encarnação. Mas que também não vai agregar nada, porque as lembranças estão tudo lá atrás. Então ela é lançada nessa família. Porque todos nós, em certo momento dessa jornada milenar, já nos encontramos, ou em espírito, ou em vida. Então, no todo, nós somos uma só família. Um só corpo e um só espírito. Todos nós já nos conhecemos. Todos nós já confabulamos. Eu já disse a vocês, uma certa feita, aqueles que aqui estão e estão porque gostam e se sentem bem aqui, é porque antes de terem esse corpo, nós estávamos em outras reuniões, seja no plano espiritual ou em outras vidas. Porque é só através das outras reuniões que encontramos as afinidades do agora. A afinidade que os temos no presente não pode ser apenas fruto desse presente, é fruto de várias e várias encarnações. Então, sim, a família que você veio, ela é sua família, mas em tempos tão longínquos que não tem a sensação de que pertence a ela. Mas sim, tem laços. Ninguém é estranho para ninguém nesse planeta. O planeta é muito pequeno. Nós somos 38 bilhões, somos tão poucos. E se contar 4 bilhões está nas trevas, então podemos reduzir uma boa parte. 8 está encarnado. Temos 20 e poucos exemplos. Então, você falou que fica triste ao nascer, né? E feliz para ir. Todos vêm tristes ao nascer? Isso é uma analogia, apenas uma analogia. Se você falar que um espírito que vai nascer
e que no plano reencarnatório dele está encontrar a alma gêmea dele para casar em matrimônio, que os filhos que virão para ele serão os filhos celestiais e que os pais que vão receber trarão ele com tanto amor, com tanto carinho. Ele vai festejar. Então, mas ele vai festejar lá a hora que ele combina. Mas a hora que ele está dentro da barriga, que ele vai fazer o show, ele vai ficar feliz também. Ele já esqueceu. Já esqueceu, mas tem a intuição. Só que isso não vai acontecer na Terra. Eu narro essa hipótese porque ela é impossível acontecer na Terra. Porque a Terra é provas e expiações. E isso é lá para frente, lá na regeneração. Na regeneração você vai felicitar-se o teu nascimento. Aqui não. Aqui você vai nascer chorando, porque você vai olhar, tem que ser esse pai mesmo. Tem que ser essa mãe. E os irmãos são esses? E os filhos? Os filhos é uma probabilidade. Não é certo, porque os filhos dependem dos próprios espíritos. E na jornada que eles acarretarão. Aí é lhe mostrado um catálogo dos possíveis filhos. Aí você procura. Mas cadê? O que vou eu fazer na carne? Sofrer? Novas expiações. Então, por isso que lamentamos. Lamentamos porque sabemos as dificuldades que vamos enfrentar. Por isso que vem o véu do esquecimento. Esquece tudo, esquece, vai. Você pode combinar de vir com um filho. Você vai ver nascer esse filho. E depois, durante o teu percurso aqui, aí Deus te oferece mais um. Sim. E você aceita. Sim. A todo momento. Não estava combinado. Assim como o filho que poderia vir seu, fala, mãe, vai que eu vou. Quando você fizer 20 anos eu vou nascer. Aí a mãe, durante 20 anos, segue a vida e o espírito fala, cansei de esperar essa mãe, vou em outro útero. Por isso que eu digo, a certeza são os pais que vão te receber. O resto é uma incógnita, porque são os espíritos. Até você nascer, se desenvolver e chegar na idade e ainda ter o teu aceite, porque a gravidez precisa do querer, porque tem o livre-arbítrio, até você ter o aceite de dar à luz ou não, o espírito tem que esperar. Percebe? Há muitas mães que querem ter filhos. E a hora que nós olhamos para a mãe, os espíritos que poderiam vir àquele útero com naturalidade, que faz parte dessa árvore espiritual, está cada um no canto. Aí você fala, nossa, estava tudo certinho e ele se perdeu. O livre-arbítrio é pétreo para vós encarnados e para espíritos também. O espírito fala, cansei de esperar minha mãe. Nossa, minha mãe está errando tanto. Não quero mais. Aí, ou Mas não. que ele passou esse tempo todo xeretão? Aí chega a mãe, está lá, não tem mais nenhum espírito, aí Deus fala, nossa, ela quer tanto. Vamos dar essa presente para ela aqui, ó. A vida dela está tão quietinha, vamos dar esse aqui. Então. Aí chama ela Em todas essas histórias que narro a vocês, a mais que traz maior ascensão para uma mãe e um pai é quando recebe em seu ventre uma criança que terá uma mutação cromossômica. Nascerá com o que a cultura chama de crianças especiais. Se os pais soubessem que quando eles são agraciados, presenteados com uma criança especial, se eles tivessem a capacidade de tirar o olhar julgador, o olhar crítico, o olhar condenatório, o olhar de punição, achando que Deus está punindo por dar a eles uma criança especial. Se o espírito do pai e da mãe soubesse que eles ganharam na loteria 50 vezes por ter permissão de receber um filho de Deus com uma mutação cromossômica, eles cairiam de joelhos e agradeceriam até o último dia das vidas dele por ter sido presenteados por ter um filho especial. Eu 2 vezes na Mega Sena. O que acontece é que pela cultura, pelo engodo, pela crença, nós temos a incompreensão e acreditamos que estamos sendo punidos por Deus. E é completamente o oposto. Os pais que cumprem a missão com filhos especiais, ao desencarnarem, eles são recebidos por tantos anjos, é tão lindo o desencarne de pais que fizeram a sua missão
Porque receber um filho especial não é probatório e expiatório, é missão. E quando você completa a sua missão, é luz. E onde tem luz, não tem trevas. Então o teu desencarne é nas nuvens. É mais próximo do céu. Ela cuida bem dessa criança, que era para desencarnar com 9 anos, passou para 13, de 13 passou para 18 pelos médicos, né? E foi com 50 e poucos anos, 50 anos, ainda esse menino está vivo. E a mãe desencarna. Logo em seguida, provavelmente as encarnações estão entrelaçadas, não perdura muito o filho. O pai parou, começou a descuidar, arrumou uma mulher e começou a maltratar o menino. A empregada levou o filho para casa dela e aí depois, daí uns 5 anos, o menino morreu. É muito Mas difícil essa mãe reencarnação. deve ter com muita luz, né? Sim, sim. Ela foi excelente. Minha pergunta é 3. Você falou a respeito das crianças mas existem tribos indígenas que sacrificam as crianças, que nascem, dizem, né, que não podem ser criadas na floresta, não podem ter vida normal, então elas são sacrificadas, ou seja, elas não fazem parte e não permitem que ninguém adote essas crianças. Essa é uma pergunta. A outra é, doença autoimune é considerado kármico? E a terceira, se existe o karma, como crianças que não nasceram ainda possuem tumores, cânceres dentro da barriga da mãe, antes do nascimento, já que isso é considerado kármico e elas ainda não nasceram. A primeira coisa, vamos falar sobre a cultura. Tem uma frase que eu gosto muito: aquele que é muito dado, muito lhe será cobrado. Eu vou trazer uma analogia que sempre faço a vocês. Na década de 90 existiam vários comerciais de tabaco, de cigarro. Então naquele tempo era o descolado quem fumava, porque a propaganda o enganava. Certa feita, o Brasil, na sua lei do homem, proibiu a propaganda de cigarros e obrigou os cigarros a colocarem a nocividade do uso dele nas embalagens. Ao qual, de 2000 para frente, com essa proibição, quem fuma sabe exatamente do risco que o tem. Mas na década de 90, quem fumava não sabia do risco que os tinha. Quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Todos aqueles fumantes que em uma década, de 90 a 2000, desencarnaram com o uso do cigarro, não partiram como suicidas, porque eles não sabiam. A cultura era que o cigarro era a liberdade. Então ele foi enganado por uma massa de manobra, de propagandas que até hoje elas existem. Então quando você comete um ato na ignorância, você não pode ser cobrado como tal. Assim como um suicida que tira a sua vida de fato, mas ele está num transe de loucura. Ele não pode vir para a pátria espiritual como um suicida porque ele estava em demência. Demência patológica. Porque ele, na ignóbia, não sabia o que estava fazendo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mostrando Jesus a Deus que nós, há 2000 anos, estávamos na ignorância. Ok? Então, quando estamos na ignorância, não somos levados para o plano espiritual o peso do ato cometido. Ainda assim é uma falta. Vou já dar a resposta para a sua terceira pergunta. Se eu era fumante na década de 90 e desencarnei, mas não fui um suicida inconsciente por causa do tabaco, mas eu, por negligência, deteriorei o bem mais precioso que era o meu corpo, naquela vida eu trouxe o tumor do uso do tabaco para a minha alma, trouxe para o meu perispírito como encarna. Só que eu não fui um suicida. Eu não fui um suicida. E tendo uma nova oportunidade de vir em um novo ventre, eu preciso no ventre me livrar daquele karma. Então é notório, dentro da formação cromossômica, uma doença autoimune
que trarás um tumor em desenvolvimento juntamente com o desenvolvimento sacral do feto. Porque eu não era um suicida no tabagismo. Porque se eu fosse um suicida, eu não teria tumor nenhum e iria para a vida para ser provado e expiado no ato do cigarro. Para resistir ou não. Mas eu não fui um suicida. Então eu posso sim, dentro do útero, me livrar de um karma oriundo por ignorância da vida passada. Respondi as três na mesma resposta. Mas a doença autoimune, ela é kármica, porque autoimune é algo que o próprio corpo se manifesta para contradizer a essência natural do corpo. A autoimune. Se ela se manifesta é porque ela está escrita no cromossomo. Nada se manifesta do acaso. Ela se manifesta porque no DNA está escrito que as junções de cadeias de carbono, em determinado momento da sua construção do DNA, irá se manifestar. E ela embode, em determinado momento, tempo e espaço já definido na formação e escrita do cromossomo. Existe. Alergia do que disso, então? Não posso te responder. Os estados, às vezes, os vícios. Os vícios são os estados. Os vícios são escolhas. O ambiente. Os vícios são provas e expiações. Ninguém toma cerveja nessa vida e ao primeiro contato ama a cerveja se não tomou cerveja na outra vida. Porque a cerveja já está na humanidade há alguns milhões de anos, né? Ela é tão antiga a fermentação dos frutos quanto nós o somos. Ninguém experimenta a maconha hoje e adora ela se na vida passada experimentou. Se na vida passada você não experimentou maconha nem na outra, ao experimentar essa, ela não tem relevância para você. Muitos fumam a primeira vez e falam, que isso? Joga fora. Porque olha no plano espiritual, não teve uso. Agora, se você nessa vida experimentou a maconha, na outra você fumou, a outra você fumou, a outra você fumou, você fala, nossa, é minha praia. Está tudo certo. É escolha. O vício é expiação. Você é colocado numa vida para resistir aos vícios. Você é expiado. O que é expiação? O vício, o seu start da origem. Não, de forma alguma. Há pessoas que nunca fumaram e têm tumores pulmonares. Mas o tumor é autoimune. O câncer é autoimune. Todo câncer ele é autoimune. É o próprio corpo que o produz. O câncer é a extenuação máxima do que é autoimune. O corpo se destruindo. Ninguém colocou lá. O próprio corpo gerou. Toda doença autoimune, ela não tem um gatilho por negligência ou por sua causa. Ela está escrita. Está escrita a desaflorar em determinado momento da sua jornada. Em determinado momento. E esse determinado momento é tão perfeito que Deus te preparou para chegar nesse momento. Você não vai desaflorar aquela doença se você não estiver com todas as condições de se preparar. Você não se prepara se você não quiser. Mas Deus te dá a condição. Mas pode pular essa fase se tiver. Você pode estendê-la ou você pode abreviá-la. Mas pular, não. O que você pode fazer, exemplo que já dei, você por caridade, fazendo caridade aos outros, bondade, você atenua. Então, muito acontece. O tumor está no cromossoma para ser um tumor maligno. O ato de bondade que você pratica na sua jornada transmuta o tumor maligno em benigno. É uma transmutação pelo ato de bondade, merecimento. Ok? Lembrando que a morte seria um benefício, esse tumor maligno não ceifaria a sua vida, mas ele judiaria demais da tua casa cognitiva, dos seus familiares, do teu espírito. E você teve o merecimento de atenuar esse processo. Então seria uma expiação. Expiação. A prova é muito simples. Já disse, vamos falar o que é prova. Prova é sim ou não. Quando alguém te oferece uma droga, você está no momento da prova. Quero, não quero. É a tentação. A prova é o momento da tentação. Você chegou na doceria. Eu quero ou não quero. É a sua prova. Ok? Você chegou, te ofereceram um copo de cerveja gelado. Eu quero ou eu não quero. Isso é prova. O que é expiação? É o que acontece depois da tua decisão. Se te oferecer uma cerveja e você falou não, começa a tua expiação. Por que eu falei não? Está tão calor, está 7 graus. Por que eu falei não?
Por que eu recusei? Isso é expiação. Você vai ser tentado a... Daí, vai. Quantas vezes você já falou não, falou pensando bem? Correto? Você disse não na prova, aí veio a tentação e te venceu. A expiação é aquilo que vai ficar batendo em cima de você, para que você fale sim, para que você erre de novo. Porque não adianta você falar para Deus que você ficou bom, você tem que provar. Não adianta você falar para o professor de matemática, eu aprendi matemática. Ele vai te aplicar a prova do mesmo jeito, porque você vai ter que passar na prova. Correto? A expiação é isso. A expiação é quando você fala não e Deus fala, uau, será? Vamos esperar mais um pouquinho. Aí você é tentado. E muitas das vezes, quem aqui já tentou parar de fumar? Ergue a mão, por favor. Ergue as duas. Para dar mais. Isso. Quem aqui conseguiu na primeira tentativa? Na primeira tentativa? Ótimo. Parabéns. Quem aqui ainda não conseguiu? Não, conseguiu. Porque conversamos. Veja, você conseguiu. Quando você decidiu parar de fumar, você foi espiado. Todo mundo fumava. Você sentia, você sonhava com cigarro, você sentia. Isso é expiação. Até hoje eu sonho que eu estou fumando. O que é vencer a prova e a expiação? É falar, isso é nocivo, isso vai deteriorar a minha alma. Porque deteriora o meu corpo, se deteriora o meu corpo, deteriora a minha alma. Somos um só. Isso vai deteriorar a minha alma. Eu não quero. Deus fala, que bom, ele está aprendendo. Mas não é isso. Qual a provinha? Você vai passar o resto da vida sentindo os cheiros, sonhando, tendo as sensações. Eu sonho que eu estou fumando. Você vai ser, isso é expiação. Aí vai chegar num belo momento que na sua vida lá fora vai ter uma grande discussão, vai parecer que tudo está ruim. Aí você vai ter aquele pensamento, mas quando eu fumava era tão calmo. Isso é expiação. Não vai ter calma. Isso acontece. Porque quando tiver tudo ruindo, você vai ser levado a falar não de novo. É a contraprova. Se você for testado na contraprova e for firme, você estirpa nessa vida. Sabe o que vai acontecer na outra vida? Esse não que você falou e reverberou, na outra vida, quando te oferecerem, você vai falar não. Não vai te fazer diferença. Percebe? É a mesma coisa de você oferecer um copo de álcool para o Douglas. Açúcar é diferente. Não entra nesse quesito. Percebe? Não tem relevância. Porque ele não deixou de beber nesta vida. Ele deixou isso há vidas atrás. Então, não oferte. Agora, doce é outra coisa. É uma outra história. O açúcar dá prazer. Em tese, tudo que vicia dá prazer. Aliás, só o nome droga que é droga, dá prazer. Sabe? Isso É, é muito ela importante deve ser prazer bem em claro. Joseph, quando, por exemplo, a bebida não é um vício, ou o doce não é um vício, e você, quando bebe socialmente, você está atrapalhando de alguma forma na sua evolução? Isso chega a ser uma prova também? O problema do socialmente são as mudanças de temperamento que temos. Porque a nossa vida temperamental, psicológica, ela não é uma constância. Psicologicamente, nós somos entre altos e baixos. Quando nós temos um costume, que seria, eu bebo socialmente, eu bebo só quando eu saio, eu como doce só socialmente, eu como doce quando eu saio, os vícios normais. Há pessoas que falam assim, eu só fumo quando estou muito estressado, eu só uso droga quando... É uma fuga. É uma fuga. E quando a nossa vida pessoal, ela navega entre altos e baixos psicologicamente, porque é provas e expiações. A própria expiação, ela altera o nosso humor, ela altera a nossa percepção cognitiva, ela nos atrapalha de fato, porque nós não sabemos o que está acontecendo ou nem o porquê, então nós oscilamos emocionalmente. Quando nós temos esses costumes, que são os vícios sociais, quando nós oscilamos emocionalmente, nós corremos para ele.
Quero um exemplo. Esses dias atrás o Douglas estava meio irritado. Então, eu trabalho profissionalmente. Ele virou para a marmitinha fit. Ele comprou um monte, colocou lá para fazer a dieta dele. Ele falou, é esse negócio que está me deixando amargo. Ele deu tudo embora. A mudança de humor que não tinha nada a ver com a dieta, ganhou na dieta a culpa. Então nós temos esse costume de colocar a culpa em alguém e não assumir que nós somos voláteis emocionalmente. Então, quando estiver nessas picos de tensões emocionais, que não seja a bebida social um refúgio, porque o problema está no refúgio. Ah, eu estou muito estressado hoje, deixa eu comer doce, eu mereço. Significa que você está trilhando um caminho para a fuga. Se você falar para o seu cérebro que toda vez que ele estiver nos picos e nos baixos emocionais existe uma fuga e essa fuga é prazerosa, você vai ensinar ele. É bobo, mas uma fuga para um doce define que numa dor muito maior você pode fugir para algo pior. Entendeu? Então são micro alavancas que vamos criando, ensinando o nosso cérebro que no momento de tumulto nós podemos recorrer a alguma coisa que nos dá prazer. É como eu enfrento a realidade ou eu fujo dela em algo que me dá prazer. Então mesmo socialmente, mesmo moderadamente, é preciso estar atento para que você não ensine o seu cérebro a fugir dos problemas, a enfrentar as nuances que você, todo ser encarnado, tem que enfrentar, a mudança de humor, de psicológico, etc. Então, se você não bebe socialmente, você nunca vai correr para a bebida. Ok? Se você não come compulsoriamente, você nunca vai correr para a comida. Ok? Ah, então para onde eu tenho que correr? Vai para a academia, vai fazer uma caminhada, vai cuidar do corpo. Porque se você está desequilibrado, como disse ontem no estudo, nós somos uma Santíssima Trindade, vou repetir rapidamente. Corpo, mente e alma. Nós somos uma balança de 3 pratos. Santíssima Trindade. Corpo, mente e espírito. Quando nós desequilibramos e nós encontramos uma válvula de escape, ah, meu corpo desequilibrou, eu vou procurar a mente. A minha mente vai falar assim, toma um remedinho, se droga, se dopa. Corpo enfermo, a mente fala para você, equilibrado com droga. Isso seja os remédios. Ah, a minha mente está baixa. Ah, estou triste hoje, deixa eu fumar um baseado. Aí tu vai lá pro teu corpo, que deteriora o teu corpo. E aí você vai ficando em desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, o que eu recomendo a vocês? Tente manter-se sereno e equilibrado. Todas as vezes que o teu psicológico cair, vá para a Santíssima Trindade do corpo. O que você faz com o corpo? Exercita ele. Porque quando você exercita o corpo, você solta hormônios que vão fazer com que toda a tensão do seu corpo se volte para o seu próprio corpo. Você vai cortar todos os laços espirituais. Todos, os bons e os ruins. Ok? Num choque de realidade, quando você está muito tumultuado na mente, vai correr. Vai andar, vai caminhar, vai nadar. Estressa o corpo. Porque quando você estressa o corpo, você derruba todas as conexões espirituais. Então, imediatamente você tem alívio. Você começa a correr cheio de problema, aí a hora que você já começou a fadigar, você esqueceu o que estava pensando, porque você já está tentando pôr um passinho na frente do outro. Você está estressando o seu corpo. Então, o que você está fazendo? Você está informando a Santíssima Trindade da tua vida que eu estou descompassado aqui, então eu vou usar isso aqui para equilibrar. Então, use sempre o exercício físico para equilibrar. O que a gente faz? Usa o corpo para dopar ele, usa o corpo para colocar droga, usa o corpo para beber, usa o corpo para alimentos. Aí nós equilibramos aqui e desequilibramos aqui. Percebe? Esse exercício é muito mais fácil você equilibrar o corpo com exercício físico, porque você traz toda a energia do corpo, da alma para o corpo, anula os espirituais e você se equilibra. Por isso que é tão bom os exercícios físicos. Ok? Isso custa muito para o Douglas falar isso nessa noite. Foram 10 anos para eu conseguir falar isso abertamente assim.
ok? Então buscai estressar o corpo com saúde. Okay? Todo vício, seja ele social ou não, ele não pode ser uma rota de fuga. Se ele se tornar uma rota de fuga, você fala para o cérebro, toda vez que eu estiver triste eu vou comer suspiro, toda vez que eu estiver triste eu vou comer suspiro. O seu cérebro vai falar, suspiro é bom, vamos ficar triste todo dia. O problema é o desequilíbrio naquilo, né? Sim, é o excesso. É a fuga de fato, é a fuga. Nós fugimos de enfrentar a realidade para algo. Quando você perceber que tudo que você coloca de vício é para fugir de algo, ok? É interessante porque vamos para uma balada. Vamos levar o Douglas para a balada. Aí está o Douglas lá na balada. Ele olha para o lado, está bebendo, está bebendo, está bebendo, está bebendo. E ele está tudo bem. E ele consegue se divertir, ele consegue aproveitar e para ele está tudo certo. Porém, as pessoas que estão ali, estão bebendo, elas doutrinaram o cérebro que está na música, está sentindo a energia, está feliz, e então isso precisa de bebida para ficar mais feliz. É uma fuga. Porque às vezes você está no lugar, mas a sua mente não está. A sua mente está preocupada em contas para pagar, está preocupada com aquilo, e você está numa festa. Aí você fala, deixa eu tomar uma para esquecer meus problemas. Alguém já falou isso? Deixa eu tomar uma para esquecer meus problemas. Você embriaga, você esquece. Porque a hora que você embriaga, o corpo vem a mente dos obsessores. Você é tão bom, olha como você dança. Ele te enaltece e você bebe. Ele te enaltece e você bebe. A hora que você vê, ele está acoplado nos seus chakras e está o que é o prazer. É assim que funciona. Mas é tudo certo, não há nada de errado. Disse a vocês no início, aproveitem a vida, vivam, dancem, se divirtam, façam o que quiserem. Só depois não reclamem. Não reclamando para mim. Continuando nessa pergunta eu parei de beber álcool, certo? Só que eu continuo na cerveja sem álcool. Isso é uma válvula de escape? Seria uma válvula de escape? Não tem nada a ver com... É uma válvula de escape. É a mesma coisa que quem para de fumar usa selinho de tabaco. É uma válvula, mas não seria uma válvula de fuga. É humildade. Fala, se eu parar radicalmente eu não vou conseguir. Então vamos por aqui que é menos nocivo. E não é nocivo. É tão nocivo quanto a Coca-Cola. É nocivo? Também é. Olha, o Douglas deixando eu falar isso. Interessante. Normalmente ele não permite. É tão nocivo quanto. Ok? Só que é como a carne de animal. Enquanto todos os fazem, é uma ignóbia. Então você não pode ser crucificado porque come carne de animal. Porque a maioria ainda consome. Quando a maioria pararem de consumir carne de animal, proteína animal, e consumirem o que realmente vem da natureza, do reino da natureza, o mineral, o vegetal, aí seria uma falta mais grave. Mas na lei a ignorância não será cobrado, nem penalizado, nem terá karma sobre eu comi 5 bois nesta vida. Senhor, será que eu vou ter que nascer boi? Não existe essa falta. Olha, o Douglas não vai nascer boi. Você vai ser julgado pelo tribunal que você... Pela tua própria consciência. Pelo tribunal que você pratica. Isso. No ato consciente da tua prática. Se o ato for ignóbil, como que você pode falar para o índio que abandonou o filho que nasceu com Down na mata? E é interessante porque o ritual indígena não se trata de matar o feto, o recém-nascido. Não é abandono. O tribunal, o ritual indígena é o seguinte: se a mãe natureza permitir esta vida, amanhã eu retornarei e ele estará aqui. Aí ele procura a mata e sabe aonde moram as onças, os tamanduás, os animais. E ele oferta. Para a mãe natureza é uma oferenda. Porque se os deuses, porque não é Deus, os deuses o trouxeram, que para os índios os deuses é a natureza. Deus é a natureza. Se a natureza me ofertou e veio com uma má formação, é que a natureza errou. Então eu devolvo para a natureza. Se amanhã eu retornar e estiver lá, é porque a natureza quer realmente que eu fique com ele. Uma floresta cheia de animais carnívoros, com uma criança que chora a noite inteira.
Então, ainda a mãe natureza não devolveu ninguém. A pergunta é, por que Deus permite que o espírito nasça para ser comido pelos animais? Prática do Império Romano. Pegavam os cristãos, colocavam no Coliseu e soltavam os leões. Esse espírito faltoso precisa, pela espada que feriu, ser ferido. Não existe inocente. Então, se não existe inocente, o índio, na ignorância da sua cultura, não pode ser penalizado. E como você culpar um analfabeto, não diz a palavra proibida. Exato. Mesmo assim, ele ganha multa, não tem problema. Aí é a lei do homem, não é a lei divina. É a mesma lógica. Não existe inocente, nem no feto que vai ser levado para ser comido pelos animais. Mas os pais não podem ser homicidas, porque se a crença que eles os têm são aquelas. Por isso que as tribos indígenas são menores, elas estão se globalizando. E quando elas se globalizam e percebem um outro Deus, percebem uma outra lógica, eles já não estão mais cometendo esses atos. Muitos porque são menos hoje. Ok? É tão interessante que os índios são os maiores alcoólatras hoje. Porque eles fogem das responsabilidades do contemporâneo, do vício das drogas e dos álcools. É um caso muito sério da distopia do que virou as tribos indígenas. Eles são hoje milionários, porque as terras são deles, não apenas no Brasil, mas em muitos países, e usam o fruto deles não para ganhar o pão, mas para vender para os outros e se enriquecerem. Por isso que cada vez mais eles são menores. Cada vez mais menores até a extinção. Não haverá essa necessidade de tribos indígenas no futuro, não tão longe. Coisa de século e meio à frente, não teremos mais índios. Porque não nasce mais. Os índios estão vindo para a cidade. Porque tem internet lá, não. Eles estão vindo para cá. Vai chegar a um tempo futuro que não teremos mais as tribos indígenas. E o mais engraçado é que a história comparará o próprio homem pela dizimação, não como a purificação da alma. Por que se você nasce numa tribo indígena sem ter acesso a tecnologia nenhuma? Não tem finalidade. E vai para a escola? Sim. Então hoje já estão indo para a escola, já estão se formando, já estão tendo profissões, já estão tendo ambições. Coisa que dentro de tribos indígenas passadas não tinha. Viver para nada prosperar e nada aprender, a não ser a sua própria postura, não tem mais sentido lógico de vida. E não é nenhuma misoginia, nenhuma falta preconceituosa. É simples fato do progresso do próprio espírito. O espírito só precisa nascer numa tribo indígena afastada de tudo, porque se ele cair em contato com os outros, ele vai matar todo mundo. Então, são carnes restritivos de fato. Como se aplica, por exemplo, a Índia, por exemplo, que se diz tão elevado espiritualmente, existem tantos problemas, discrepâncias sociais e de castas. Mas a Índia não é elevada espiritualmente. Pelo contrário, ela é endividada espiritualmente. A Índia é um dos países mais antigos. A Ásia são os primeiros povos cognitivamente assíduos. Então, nações antigas são mais debituárias. Quanto mais antiga for o país, mais débito ele tem. Por que Israel é tão debituário e acontece tantas tragédias? É o berço da civilização. É onde está Israel. Grécia, Egito, é o berço da civilização. O coração do continente africano, na Pangeia, era o coração do mundo. E nós, nas primeiras encarnações deste planeta, ainda em Pangeia, éramos ali que nascemos. Se ali nascemos e renascemos, e banhamos em sangue, aquelas terras estão banhadas em sangue. Por isso que o Brasil é considerado uma das poucas regiões geográficas do planeta que houve menos derramamento de sangue pela colonização. Então aqui é considerado pátria do Evangelho e coração do mundo, coração energético do mundo, porque é um país jovem e não foi descoberto e nem colonizado em derramamento de sangue como todos os outros países do continente americano. Então os débitos como pátria são muito pequenos. Guerra do Paraguai e escravidão. São os dois débitos, e nem são tão grandes assim, perto de outras nações. Mas quanto mais antiga uma pátria for, mais débito ela tem.
A Índia é muito mais antiga do que a Europa, muito mais. Então, por que lá teria espíritos mais evoluídos? São espíritos mais ascendentes? Sim, eles estão vivendo há muito tempo. Então, quando você fica muito tempo numa crença espiritualista, você evolui espiritualmente. Você tem o seu discernimento mais aflorado. Quando você está numa região mais doutrinária, você não abrange o espírito. Mas também, quanto muito lhe é dado, muito lhe se é cobrado. O hinduísmo é espiritualizado. Se mesmo espiritualizado você faz o errado, a tua falta é vezes 10. É melhor fazer na ignorância. Muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então não é porque nasce indiano e é hindu ou budista que vai ser sacrossanto. Muito menos quem é espírita é santo. O espiritismo é pior. Eu já disse a vocês, revejam o conceito de serem espíritas. Porque o espiritismo ele te ensina. E quanto muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Aí você vai desencarnar e no teu perispírito vai ter uma úlcera gástrica. Aí o Douglas vai falar, mas eu não sabia que não podia comer tanto suspiro, tanto doce. Eu tenho essa úlcera por causa do excesso de doce. Ele não pode falar isso. Ele sabe. Assim como quem fuma sabe, quem bebe sabe, quem usa droga sabe. Não pode alegar ignorância. Vai, nossa, tudo que eu fiz deu isso, deu. E agora? Aqui o caminho. Continua a obra, ajuda, auxilia, vamos trabalhar no plano espiritual. Aí você vai reconstruindo o seu perispírito. E vai ir para a próxima vida. E assim funciona. As pessoas acreditam que eles acham que podem reencarnar numa vaca, seria bem... Eles não estão de todo errado. Eles não estão errados que eles podem reencarnar numa vaca. É mitológico e uma crença errônea. Primeiro precisamos separar os reinos. Vou falar rapidamente para terminarmos. Reino animal, vegetal, mineral e hominal. Os 4 reinos catalogados pela ciência do homem mais importantes nesse sentido. O ser humano ele pode reencarnar em estágios de outros reinos, mas nunca fora do reino nominal. Consegue entender isso? Sim. Vou dar um exemplo. Um ser humano, um espírito, ele vai reencarnar em um feto, num estado de uma vaca. Ele não vai falar, ele só vai sussurrar, ele não vai comer, ele vai ter que ser alimentado por sondas. Isso é, um ser humano num estado encarnatório animal. Estágio reencarnatório no reino animal, como outro reino, mas como ser humano. Nunca você reencarnará em outro reino, a não ser o reino ser humano. Mas você pode, como ser humano, reencarnar em estágios de minério. O que é o estágio de minério? Você reencarnou, viveu uma vida plena, teve um acontecimento que te deixou num leito de cama. Você é um minério. E o vegetativo. Pronto. Você nasce com uma formação cromossômica e terás paralisia total dos membros. Você será como uma rocha. Mas nunca deixará de ser humano. Então, é apenas, eles não entenderam na hora de entender isso. Na hora que foi posto isso, que foi muito lá atrás, eles entenderam de outra forma. Mas a reencarnação em reinos diferentes, ela há e ela acontece. Mas você reencarna como ser humano. Ou como com paralisia, em forma de um minério, ou em forma de um vegetal, ou em forma animalesca. A demência, a loucura, os transtornos psíquicos de nascimento. Sim. Então você reencarna no reino hominal com estágios em outros reinos. Eles só não entenderam isso. E até hoje é difícil explicar. Quizá quando eles aprenderam isso há 3.000 anos. Então está tudo certo, deixa eles reencarnar em macaco, em vaca. Aí um dia eles aprendem. Porque o espírito fala, eu quero ser um babuíno, eu quero ser um babuíno, eu quero ser um babuíno. Na próxima vida eu vou ser um babuíno, ele nunca é. Aí ele fala, cansei dessa brincadeira. Aí o espírito espera. Como que a espiritualidade vê a privação? Como uma questão natural da humanidade. Porque são muitos corpos a devolverem para a terra, para a mãe natureza. E houve uma inflação muito grande nos últimos 100 anos de nascimento. A Terra, antes da Segunda Guerra Mundial, eram 2, 3 bilhões de pessoas. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom
populacional que jogou a população para 8 bilhões. Enterra 8 bilhões. Não tem nem terra. Então a cremação ela é um ato, primeiro, milenar, mais antigo do que enterrar. Se voltarmos para as nossas crenças mais milenares, nós éramos cremados. Então nós só estamos voltando à nossa origem. Mas a questão depende, é porque não é muito louvável fazer uma fogueira na rua e colocar lá o corpinho para queimar. Isso não tem um custo. O enterro, enterrar os seus mortos, ele não ele é um ato do povo do Egito. Eles mumificavam o corpo e se enterravam na esperança da ressurreição. Então, quando o faraó chegava no término da vida dele, arrancava-se todos os órgãos que ficavam, esgotavam o sangue, mumificavam e colocavam no sarcófago e enterravam. Quando o povo hebreu fugiu do Egito como eram escravos e deu origem ao povo hebreu, aos judeus, eles pegaram alguns costumes egípcios. Entre eles, enterrar para ressurreição e não para reencarnação, porque é o que eles entendiam. Então, se você olhar o Antigo Testamento, é tudo ressurreição, ressurreição, ressurreição. Então, começa-se essa mitologia há 1450 anos como herança dos egípcios. Aí ela é difundida depois, porque o povo judeu deu origem depois ao cristão, que deu origem ao povo católico apostólico romano. Então, virou uma crença. E quando a Igreja Católica falou que ela percebeu que ela podia ganhar dinheiro vendendo terreno para defunto, então começou essa crença. Mas se você falar em origem e voltarmos mais nos inícios da humanidade, morreu quem? Morreu por quem? Não tinha uns costumes. Então, se você desnudar uma alma de 65 mil anos, ela foi muito mais cremada do que enterrada. Se você pegar uma alma e voltar apenas a 2.000 anos, ela foi muito mais enterrada do que cremada. Então, por isso que a sua lembrança afetiva agora é melhor ser enterrado do que cremado. Mas se abrir por um todo, toda a sua árvore existenciais de vidas passadas, você foi muito mais cremado do que enterrado. Então, para nós é natural. É apenas uma releitura. Estamos voltando àquilo que era antes. Não tem sentido. É mais importante nós darmos informações para vocês que morreu, despede do corpo e vai. Porque se você morreu e não despediu do corpo e fosse enterrado, você vai ficar sentindo o seu cheiro, você vai sentir ser comido pelas larvas, você vai sentir a putrificação do teu corpo. Você vai sentir tudo, porque você não estava preparado para desvincular do corpo. Se você for queimado, você vai ser queimado. A diferença é que ali você vai ficar 2 anos sentindo a podridão do seu cadáver, e na cremação você vai queimar, vai passar 2 horas, você vai queimar, mas não tem mais nada queimando. Aí você fala, ué, acabou, virou pó, aí você desperta mais rápido. Só uma curiosidade. Eu sei, a gente sente, mas todo mundo volta de Jesus. Vê Jesus? Não. Não, a gente vê. Não, porque o Espírito não tem olhos. Não. Eu sei, eu entendi. É uma curiosidade. Ela perguntou assim, para quem não escutou. Todos nós, quando morremos, encontramos Jesus? Depende do teu estado de humor antes de morrer. Não, mas eu achei que ele vinha. Ele não precisa vir porque ele nunca saiu de perto. Então ele não precisa vir em lugar nenhum, ele está em todos. Só que o negócio de ficar sentado direito do meu pai é muito chato, mas deixa. Sentar à direita de Deus Pai é quando ele diz: todos nós iremos estar sentados à direita do Pai. Existem várias moradas na casa de meu Pai. Este não é o meu reino. Então ele avisou. E Deus não está aqui. E certa feita vamos todos chegar lá, segundo o nosso merecimento, a nossa obra. Então a gente não tem merecimento. Mas certa feita sim, vamos estar em comunhão com o nosso Pai. Sentar à direita é que naquela época a crença e a cultura falava que a pessoa mais importante da sua vida era que sentava na tua direita. Era quem estava na sua direita. Era a pessoa que te guiava. Aí quem era canhoto, não conseguia direcionar muito à direita, ele achava que ele era um pecador. E ele era pecador perante a cultura. Quantos canhotos foram mortos pela cultura de religião? A Igreja Católica até
Nível. Exato. Uma palmatória. Aprende com a direita. E assim, se voltarmos na Igreja Católica, isso aí tem 30 anos, tá? Então, não faz tanto tempo que a igreja fazia isso. Foi agora. Então, era uma crença, por isso que ele usou. Ele usou da crença daquele povo para dar essa explicação. Mas não é uma alegoria que nós vamos chegar lá, Deus, na sua essência, com aquela barba, com aquele cajado, tipo Zeus, tipo... E quem acredita nisso de verdade? Porque meu marido, ele acredita nisso piamente. Ele fala que ele vai morrer, vai ver Jesus e vai sentar lá. Tá bom. Que a obra dele seja tão boa para ele sentir isso. Mas depois ele vai sentir essa. É igual a história das freiras que... Não sei te responder. Ô Senhor. Ai, meu Deus. Tá vendo? Não é só você que faz eu desincorporar, não. Eu achei que deixa eu ver quem é ela. Igual a história da freira que morreu. Eu não deixei ele te responder. Jesus, eu não deixei ele te responder. Me apavorou, Jô. Eu não deixei ele responder pra ela, não. Tadinho. Tem um delay do que ele fala, do que quando ele fala eu escuto antes. Aí tem coisa que eu travo. Então tem palavra que eu travo. Ele fala uma palavra que eu não tenho nem ideia do que seja. Hoje ele teve um vocabulário, às vezes, mas tipo assim, o dobro não brecou. Não, às vezes passa. Eu vou falar, a palavra é bonitinha, passa, nem sei o que é isso, mas tá bom, tá valendo. Aí a hora que ele ia responder pra ela, eu escutei e falei, não. Eu falei, nossa. Eu falei, não, vamos encerrar, porque ontem eu tive uma incorporação também e a gente já está alongando 2 horas hoje. Não, mas isso foi providencial, porque eu ia fazer uma pergunta para o Josi. Olha, a respeito disso. Não escapou. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje foi entregue no altar do Pai, diretamente por seus anjos da guarda, diretamente pelos Espíritos que te amam. Percebei vós, irmãos da carne, que entre os vossos olhos que podem contar a sua família carnal, existem inúmeras vezes esta mesma família no plano espiritual. São muitos os Espíritos que torcem e que zelam por vós, e que fazem de tudo para que todos os acontecimentos de sua jornada biológica seja bem sucedido. Velam, oram, te buscam, intuem em tua jornada, enxugam as tuas lágrimas, te erguem e reerguem quantas vezes forem necessárias. São verdadeiras mães zelosas, são verdadeiros pais e irmãos zelosos. Vós, por mais que se recluam em seu quarto na luz escura e se trancafiem, ali nunca estarás sós, porque cada lágrima que os seus olhos derramarem, consentidas de teu coração, terás um Espírito para enxugá-la e te dizer no ouvido: não esmoreça, estamos contigo. Mesmo que as noites traiçoeiras te façam chorar, amanhã Deus virá e te farás o sol para te ver sorrir. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier no
fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu desejo a todos vós um ótimo regresso aos seus lares. Que a paz de Cristo que esteve, está e perpetuará em nós seja estendida aos seus pares em seus lares, em seus pares no seu campo profissional, em seus pares no seu campo pessoal. Aproveitais as vidas que o corpo biológico te oferta. Cantai, dançai, festejai, pois é lindo ter um corpo. Cuidai dele e o zelai, do corpo, da mente e do espírito. Aproveitai essa jornada como se essa fosse a derradeira, aquele último acerto de conta, as últimas prestações. Façai dela uma verdadeira viagem de felicidade. Buscai fazer o bem a cada um que cruzar o teu caminho, porque cada um que cruza o teu caminho, em verdade eu vos digo, foi Deus que o pôs lá, assim como é Deus que te coloca no caminho de seus pares. Eis aqui o mistério da fé, aquele que salva o mundo, Jesus Cristo de Nazaré. É por Cristo, é com Cristo e em Cristo, que na oração do próprio Cristo se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Eu já vim fugidinho para cá, então eu